Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, de 12 ao 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Eu vou ler bem baixinho, para não atrapalhar quem está conversando. Ora, nós não recebemos o espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Por quem conheceu o pensamento do Senhor, se abalançará a instruí-lo? Pergunta Isaías. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos é para nós, prodigalizou. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas. E porque julga todas as coisas, última frase do versículo 16. Porque temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. De manhã nós tomamos o versículo 11 desse mesmo segundo capítulo para compreender a ótica do tema desse acampamento: aspirai os carismas superiores. E o versículo 11 que nós líamos, segunda parte, dizia que as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Nessa tarde nós somos convidados a olhar para o carisma mais necessário para todos aqueles que querem, que precisam
deixar-se conduzir pelo Espírito. E poderia dizer isso com muita tranquilidade. Aquilo que nós vamos meditar agora, e o que o Padre vai nos falar, logo mais na missa que celebraremos, já na vigília de Pentecostes, forma um conjunto com aquilo que nós meditamos hoje de manhã, que é a grande base para o exercício dos carismas, para a experiência de Deus em nós. Ter o pensamento de Cristo é aquilo que na lista carismática de Paulo, do capítulo 12 de Coríntios, 10 capítulos para frente, ele chama o dom do discernimento dos espíritos. Por que será que Paulo fala discernimento dos espíritos? Porque esse espírito está no plural. Porque o Espírito Santo nos dá um dom chamado discernimento, que nos ajuda a descobrir se algo que nos acontece, seja uma visão, seja uma moção interior, seja um acontecimento positivo ou negativo, tanto faz. Que tudo aquilo que nos acontece, que tudo aquilo que nos falam, que tudo aquilo que nós sentimos, poderá ter sempre 3 origens. Há 3 tipos de espíritos que agem no mundo: o Espírito Santo, o espírito maligno, o encardido, e o espírito humano. Bom, mas se há 3 espíritos é muito fácil. É tão fácil saber que uma coisa vem do Espírito Santo e do espírito maligno. Será tão fácil assim? E por que não é tão fácil assim? Vocês assistiram Paixão de Cristo do Mel Gibson? Vocês viram muito bem como ele maravilhosamente bem representou o encardido? Quem fazia o papel do encardido? Uma mulher? Não. Era um travesti. Quem não assistiu e não prestou atenção, assista de novo. E preste atenção de novo. Há uma cena que mostra que não era uma mulher. O tempo todo a gente vai pensando que é uma mulher. Fala serenamente. Tem uma voz mansa. Tem atitudes maternas. Aquela cena que Jesus está carregando a cruz. E o encardido vai, feito uma mãe, carregando aquela coisa medonha no colo. Que ô moleque feio, não, Deus do céu, livro guarda. Né? Ela está segurando aquele rapazinho lá no colo. Como que dizendo para Jesus: seu pai abandona você, eu não abandono meu filho. Parece que é uma mulher. Mas qual é a cena que mostra que é um travesti? No final, quando mostra ele sozinho nos quintos dos infernos, dá um vento e faz o quê? Tira a peruca, não arranca o cabelo. Se arrancasse o cabelo, seria cabelos. Sai a peruca inteirinho. Preste atenção, assiste de novo. São Paulo já tinha dito que o encardido, ele é capaz de se travestir em anjo de luz. Ele é capaz de se fantasiar. Não se esqueça que ele é um anjo. Sem o discernimento, aparentemente nós vamos nos afundando. Algumas passagens na Bíblia que, se não fosse pelo dom do discernimento, as pessoas não entenderiam, envolvidas, que ali estava uma ação do demônio. Por quê?
O demônio, ele tem um objetivo. O objetivo é nos enganar. Se você gosta de pescar, e se você gosta de pescar bagre, você tem que, pouco a pouco, descobrir que isca o bagre gosta de comer. Você tem que preparar o anzol para pegar um bagre. Você vai lá com isca e anzolzinho de lambari, pega um bagre, ele arrebenta o anzol e sai com um piercing assim na boca, descendo lá para baralho. Foi eles que inventaram o piercing. Foi um bagre que enfiou um anzolzinho de lambari, pegou no beijo aqui. Teve um que saiu no nariz, assim, igual a chumbadinha, igual aqui, é o piercing. Então, se você vai pescar bagre, você precisa achar isca de bagre, anzol de bagre. E no rio que tem, senão não pesca bagre. Muito bem. Para pescar cristão, o encardido tem que descobrir uma isca que seja cristã. Uma isca que seja algo que você gosta. Por exemplo, quando ele foi tentar Jesus, ele por acaso mostrou para Jesus uma mulher muito linda, pelada? Não, porque ele sabia o quê? Que Jesus não olhava por fora das pessoas. Podia colocar uma mulher peladona na frente de Jesus. Jesus olhava dentro da pessoa. Assim ele olhou o coração da samaritana e não as pernas dela. O coração da Madalena e não a sua prostituição. Quando ele vai tentar Jesus, ele usa o quê? Aquilo que Jesus mais gostava. A palavra de Deus. Por isso que o encardido sabe de cor o Salmo 90. Nós vimos isso lá no primeiro domingo da quaresma, e você tem isso na sua Bíblia, em Mateus, capítulo 4. O encardido usa primeiro o texto da lei. Ele pega Deuteronômio, o Torá, os 5 primeiros capítulos da Bíblia, é o livro mais sagrado para o judeu. Ele pega um texto do Torá, onde está a lei. Viu que não deu certo, ele foi para um texto do Salmo. São Mateus diz que uma das coisas que Jesus mais gostava de fazer era cantar os salmos. Aliás, aprendeu isso com a mãe, que era uma cantora espetacular dos salmos. Então ele foi na lei. Veja, quase toda a pregação de Jesus fala da lei. O encardido foi buscar um texto da lei, Deuteronômio. Viu que não deu certo, pulou para 2 textos do Salmo 90. Por isso, quando falar para você, você está com um problema, reza o Salmo 90 que resolve. Mentira! O encardido rezou o Salmo 90 e Jesus deu uma banana para ele. Percebe por que não é fácil? Humanamente você não consegue discernir. Todas as vezes que o encardido quer levar alguém para o buraco, ele vai achar essa isca. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se você tiver com a Bíblia, ele pode abrir e olhar. Você em casa também aproveita, abre sua Bíblia aí, tira o pó, sobra, né? Atos, capítulo 16, é Novo Testamento, depois do Gênesis. Versículos 16 e 17. Aí tem uma cena que só o discernimento dos espíritos pode mostrar aonde está a ação maligna. O que está escrito aí? Um certo dia, para onde eles estavam indo? Estávamos indo para oração. Olha o contexto, hein? Não estava indo para a zona.
não estava indo para o boteco, não estava indo comprar droga. Certo dia, quando estávamos indo para a oração, agora, pronto, nós estávamos num certo dia, indo para a oração, de repente começou a vir atrás de nós uma moça, não era uma velha, se é uma velha a gente já olha desconfiado, é uma moça, ajeitada, fala, vai que é alguém que quer se converter, e se for bem bonito, fala que é alguém que compensa a gente converter, né? Porque é uma moça bonita convertida, ela leva muita gente para Deus, ela vira um atrativo. Os meninos vão lá no grupo para ver a moça bonita e acaba. Então a moça, ela começou a segui-los. Versículo 17. O que ela fala? Ó, vocês leem línguas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Pode parar. Que coisa mais linda essa menina falou. O que de errado tem no que ela falou? Humanamente, tenta descobrir como é que o encardido está usando essa moça. Ela está atrás deles e ela vai gritando para os outros o quê? Esses homens são servos. Se chamasse de líder, ela estava xingando. O servo, uma palavra teologicamente linda. Esses homens são servos de quem? Do Deus Altíssimo. Não é de qualquer Deus. Ela estava se referindo ao único Deus. E ela ia repetindo isso muitas vezes, ela tinha convicção. E no entanto, em seguida diz que o Paulo se enfadou. E mandou ela calar a boca. E aí logo em seguida, os patrões dessa moça puseram Paulo e Silas na cadeia. Aonde que você vai discernir que essa moça, falando uma frase que ela estava falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo? Como perceber que isso não vem de Deus? Paulo, pelo Espírito Santo, descobriu. Ela estava fazendo o que atrás deles? Estava berrando. Esses homens são servos de Deus, aleluia! Agora você pensa bem, uma pessoa começa a berrar desse jeito atrás de você. O objetivo dela era falar que eles eram servos de Deus? Era ir berrando atrás deles para ninguém escutar o que eles tinham a falar. Sem o discernimento dos espíritos, como descobrir isso? Percebem, gente? Como o encardido é safado, é sem vergonha, é ordinário, enganador. Há um capítulo bíblico, é fácil que é 16 também, só que é Mateus. Mateus 16 mostra-nos bem claro como é possível a mesma pessoa, no mesmo momento praticamente, deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, pelo Espírito humano e pelo Espírito maligno. Pedro, quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mateus capítulo 16, de 13 em diante. E Jesus diz, Pedro, quem lhe revelou isso foi o próprio
Deus. Significa, você está falando motivado pelo Espírito Santo. Logo em seguida, Jesus começou a falar que ele teria que sofrer. E aí o espírito humano toma conta do coração de Pedro. E motiva Pedro a chamar Jesus do lado. Isso ele faz humanamente. E no que o Pedro humanamente chama Jesus do lado, para que Jesus não continuasse falando sobre aquele assunto, o encardido aproveitou a deixa de Pedro. E aí, o Pedro fala uma palavra linda. Pedro xingou Jesus? Não. Olha, a frase que Pedro usa, olha aí no Evangelho de Mateus. A frase que Pedro usa parece uma oração de conforto espiritual profundíssimo. Pedro toma a palavra no versículo 22. Então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não te permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Olha, gente, como o encardido é safado, ordinário. Ele põe o nome de Deus na boca de Pedro. Não parece que Pedro está sendo amigão de Jesus? Que Deus não permita que lhe aconteça isso. Ele não vai deixar acontecer. E Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim. Ah, que palavra medonha. Satanás. E por que Jesus chama Pedro de Satanás? Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Qual é o último versículo que eu li do capítulo 2 de Coríntios? Dizia o quê? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Compara com Mateus 16, 23. Jesus disse para Pedro: você está sendo um escândalo. E cada vez que eu, Léo, você diz seu nome. Cada vez que cada um de nós deixar de agir pelo Espírito Santo, começa vagarosamente a agir em nós o Espírito humano. Não pula direto. Ninguém pula direto do Espírito Santo para o Espírito encardido. Esse segredinho é preciso estar muito claro, porque essa é a mais poderosa arma que o encardido está usando no mundo nos últimos 54, 60 anos. E rapidamente vou dizer por quê. A Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que aconteceu, o massacre do povo judeu, Auschwitz, as ditaduras que reproduziram em maior ou menor escala a barbaridade de Adolf Hitler e todos os seus seguidores ou imitadores. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. A morte de milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas. Não se sabe quantos milhões morreram. Aquelas cenas da bomba atômica, dos campos de concentração, dos absurdos. Vocês imaginam essas fotos que saíram, e aqui no Brasil nem publicaram as fotos mais fortes. Eu
vi uma página no jornal El País de Madrid, naquele domingo que foi revelado aquelas fotos, que graças a Deus não veio no Brasil, umas coisas medonhas, isso que apareceu lá do Iraque. Vocês imaginam então, quando o mundo começou a tomar contato com aquilo que foi feito, os efeitos da bomba atômica, a foto daquela menininha correndo, os efeitos de Auschwitz e de todos os campos de concentração, as experiências de Mengele, por exemplo. Então, o escândalo, o absurdo, levou o ser humano a começar a pensar seriamente no valor da pessoa humana, no valor da vida humana. E isso gerou um movimento, num começo muito bom, um movimento que podíamos chamar um humanismo moderno, uma visão antropológica de homem, de ser humano, moderna, democrática. Caíram as grandes ditaduras, e inclusive as monarquias que permaneceram, só permaneceram porque acolheram a democracia como forma de governo. O ser humano, chocado pelos escândalos provocados contra o ser humano, começa a defender o ser humano. E começa a existir os grandes movimentos, a ecologia, o valor da vida, a salvação do planeta, a necessidade de salvar a atmosfera, o ar, todos os problemas do buraco da camada de ozônio, por exemplo, a poluição ambiental, tudo isso que o mundo começou a questionar por causa do valor do ser humano. Muito bonito. Só que ao lado disso veio surgindo um falso humanismo. Porque na hora em que se tentou colocar o ser humano como centro da história, Deus foi ficando de lado. E caímos na indiferença religiosa. E aí esse mundo que pensou tanto no humano, acabou se especializando em matar pessoas. No aborto, por exemplo, na pornografia, nas drogas. Porque ao lado dessas grandes conquistas da ciência, quantas experiências científicas modernas nós, um pouquinho mais vividos, já vimos nascer e morrer? O telefone sem fio, o telefone celular. Nós vimos o nascimento e a morte do videocassete. Lembra? Quando a senhora ganhou o primeiro videocassete, aquela filmadora maior do que essa, e a senhora filmava tudo, aproveitava para rodar em 6 horas a fita para economizar. O neném andando, a primeira vez que ele foi no piniquinho, primeira palavra, e depois ficava filmando aquilo. Quantos aqui já tiveram o casamento filmado? Quantos aqui viram o nascimento do gravador? Que gravadorzinho de tamarim que tinha 5 botãozinhos assim, um que se apertava, ele gravava a voz da gente. A gente ficava encantado com aquele falava, olha. Ele ficava, olha. Ele repetiu eu. Eu aparei que remeda a gente. Lá no Bigode chamava de remedador. Ficou engraçado esse negócio de remeda a gente. Hoje em dia, nós já estamos no DVD, hoje tem caneta que grava, hoje você já manda e-mail. Lembra quando você comprou o primeiro fax? Aí vinha aqui no fax, você não conseguia ler, que ele vinha tudo borrado, a pessoa passava a mão assim. Lembra do mimeógrafo? Lá na escola, ficava rodando a prova. E a gente se oferecia para ajudar a professora a espalhar as folhas para secar. Ela só não deixava quando era a prova da gente. Primeira vez que lá no Biguá chegou o mimeógrafo, a tinta. Aqui a folha tudo furadinha. A gente aprendia a bater máquina, né? Na escolinha assim, a gente punha a tabuinha aqui, a gente ficava lá, ISBF,
batia com força para furar, aí ia girando aquilo assim, que ele borrava aquelas coisas, você ia espalhando, era chique. Já pensou a professora que rodava uma aula no mimeógrafo? Hã? Cadê o mimeógrafo? Morreu. Hã? Expirou. Quanta coisa. E por isso mesmo, ao lado desse progresso maravilhoso, ao lado do questionamento a respeito do valor do ser humano, vieram crescendo essas desgraças sociais, representadas pela droga, pelo fim da família, pelo fim dos valores. Por quê? Porque foi dando-se corda ao espírito humano, o valor do ser humano. Tudo no mundo está baseado na felicidade humana. Eu tenho direito de ser feliz, por isso eu tenho direito de usar o meu corpo do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. Se não der certo com um, eu vou com outro, com outra, ou com outros ou outras, tanto faz. É a minha felicidade. Não dá certo, eu separo, eu largo. Não foi isso? Humano, tá vendo? O valor de tudo isso era o humano, é o valor da pessoa humana, a pessoa humana. Falso humanismo. Porque nós já percebemos que em alguns desses casos a coisa já chegou no fundo, e em outros em breve chegarão. Porque ao sair da ação do Espírito de Deus, por falta de discernimento, por só olhar a aparência, com a aparência do humanismo, nós começamos a cair num satanismo. Basta ler, sim, sim, não, não. Lá está bem claro, bem profético. Ou saborear a vida, que eu escrevi numa linguagem mais atualizada, inclusive usando os termos que o Encardido está treinando nossos jovens. Hoje estamos entrando de fato. A nossa briga hoje é de cheio contra esse espírito maligno. E o terrível, o mais difícil de se combater nesse espírito maligno, é porque ele está disfarçado, safado, sem vergonha ordinário que é, disfarçado de valores humanos, a liberdade de expressão, por exemplo. Peguem esse episódio que aconteceu recentemente aí, envolvendo o nosso queridíssimo presidente da República. Em nome da liberdade de expressão, o jornalista do New York Times escreveu na primeira página que o Lula é pinguço e cachaceiro. Escrevendo? Liberdade de expressão. E o pior foi que o Lula respondeu feito bêbado. Fez tempestade em copo de cachaça, que é desse tamanho. Você já viu copo de cachaça? Copo de cachaça ele é menor que o fundo falso, ele é fininho assim. Mas em São Paulo tem um bar onde eu tomo café. Quando eles põem naquele copo, eu não quero isso aí não. Põe no copo de café. Falso. Liberdade. Eu sou dono do meu corpo, em nome do ser dono do meu corpo, nós temos a indústria do aborto. Em nome da liberdade de expressão, nós temos essas falsas doutrinas satânicas, perniciosas, medonhas, que hoje entra dentro da casa da grande maioria do povo, através das novelas, dos filmes. Satanismo.